Calho. E no final a gente fala. Bom dia a todos, pessoal. Para quem tinha me visto de manhã, eu disse que não ia fazer a palestra. Eu não ia mesmo, tá? Felizmente a colega não pôde comparecer. E aí o Wagner e a equipe da casa pediu para a gente cobrir aí. Não tem problema. É no improviso, né? Mais ou menos, mas é. Para vocês terem uma ideia, gente, acho que o Wagner não pegou essa época. Eu estou na casa há 32 anos, 34 anos, né? Antigamente, as reuniões públicas, quando eram lá no cantinho, com a dona Geralda, acho que ninguém nunca chamou ela de Geralda, só chamava de mãe ou de dona. Acho que nem o falecido esposo dela, o Eurico, chamava de Geralda também, né? Acho que ninguém nunca chamou, acho que eu nunca vi ninguém chamar ela de Geralda. Se não fosse o órgão do governo para chamar ela de Geralda, acho que ninguém chamou ela de Geralda. Sempre foi mãe Geralda ou dona Geralda. E as reuniões que eram lá no cantinho, eles eram numa mesa um pouco maior do que essa aqui, e não tinha programação, qual é o tema que vai ser lido. O Joel pegou essa época também. Foi o Joel que foi um dos pioneiros de a gente ter uma programação. Porque como é que era? Abria o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, segunda-feira acho que era o Evangelho, e sexta era o Livro dos Espíritos, agora eu não me recordo a ordem. E aí, quando acabava de ler, normalmente era ela quem lia, ou ela colocava alguém para ler, ela dizia assim, agora Maria, pode falar. E 45 minutos, uma hora de reunião, e falando, num improviso, né? Né? E aí, quando ela estava inspirada, no final o colega falava mais uns 40 minutos, ela vinha e falava mais uns 25. A espiritualidade doida para voltar para o seu caminho, mas ela segurava eles mais um bocadinho aqui, né? É muito feliz a gente ter essas lembranças e não há nenhum lugar no mundo que diga que é proibido sentir saudade, né? É bom, é bom. O que a saudade faz com o coração de cada um de nós é que a gente tem que saber como é que controla ela. Mas uma pessoa de uma bravura, de uma energia, de uma disposição. Gente, o grupo não tinha tantos médiums. Não tinha tanta gente circulando no grupo. Mas os almoços fraternos, ela fazia pensando que iam vir 60 pessoas, 70 pessoas, que ela já tinha essa visão. Não, isso é quando eram os almoços nas casas de festa, né? A casa já foi ficando um pouquinho maior, né? Mas, assim, muito feliz. Aí eu chego hoje aqui, engraçado que o acaso não existe, né? Depois de muito tempo eu volto à casa com os meus filhos, que hoje é a reunião, a evangelização, a gente passou para o domingo. E aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos todo mundo, vamos levar as crianças, você fica com ele lá enquanto eu faço a evangelização. E hoje, vocês que têm filhos, arrumar uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos e conseguir chegar aqui cedo, é porque estava tudo preparado, né? Aí meu pai também estava aqui, né? Então, assim, tinha que ser, né? E aí, vamos falar sobre o amor materno e filial. Não temos muito de como fugir disso. São perguntas de 890 a 892 do Livro dos Espíritos. O interessante é que vocês vão ver que as 3 perguntas, eu vou colocá-las para vocês, como essas perguntas são recheadas de significado. Como é que, eu particularmente não sei de cabeça quantas perguntas tem no Livro dos Espíritos. 1019, tá vendo? Eu não sou o Wikipédia, eu não sou o Alexia. Tem alguns aqui, né? Tem o Wagner Alexia, tem a Maria Alexia, o Ivo Alexia, Joel Alexia. Então, né, a pergunta 890, 892, quer dizer, já se passaram 879 perguntas e tem mais... 1019. E teriam mais 150 a serem feitas, e ele consegue, com 3 perguntas, ter uma força de significado tão grande. Então, vai daí, Marcelo, que aqui acho que não foi, não. Pode ir, pode botar as 3, pode. Vai, isso. Vamos lá.
Vamos lá. Olha lá. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e os animais. É uma coisa e é outra. É virtude e sentimento e instinto. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor ele é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além túmulo. Quando eu disse que tem uma significância grande, um significado muito grande. 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho, em outra existência. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Não. Não porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é o de fazer todos os esforços para conduzir o bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o semearam. Perceba que nessas três perguntas, os estadiamentos que são colocados. Num primeiro momento, ele trabalha nesta relação aqui, ó, o amor do animal, o amor da mãe e a necessidade de um devotamento e de uma abnegação. Então, a consciência e a responsabilidade está onde? Dos pais. Ok? E aí ele vai e bota na segunda. O amor materno é uma lei natural. Por que existem mães que odeiam os filhos? Aí ele já está fazendo uma pergunta para cá, para trás, ó. Ele já está considerando não esse eixo de 70, 80, 90 anos. Ele já está começando a enxergar no macro. Ele já está falando das outras existências. E aí, na terceira pergunta, ele diz assim: quando os filhos que lhe causam desgostos são excusáveis de não terem por eles retorno? Quer dizer, se os seus filhos são problemáticos, está tudo certo você não ficar bem com eles? Não. Porque se trata do encargo que lhe foi confiado. Aí ele junta tudo. Ele pega esses 80 anos e olha para centenas de anos atrás. Milhares de anos para trás. Então, hoje é filho, mas foi pai, pode ter sido mãe. E a relação que ele coloca aqui é de que esse desgosto do filho, que esse filho causa, está na responsabilidade dos pais. Que agora estão pais. Ok? Então, perceba como essas três perguntas nos fazem viajar ao longo do nosso tempo material e nos pensamentos pregressos. Ok? Aonde, senhores, esse tipo de relação será estabelecida? Marcel, é pegadinha comigo, hein, Marcel? Pode ir. Aqui, ó. Aqui. Vê se troca a pilha, vê se vai. Na família dos tempos atuais. Pode ir. Pode tudo. Sempre bota tudo. SOS Família. Vamos olhar. Joana de Ângeles. A família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações e responsabilidades. O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família.
pois essa constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Revela-se a firme posição do Espiritismo em relação a este tema, lamentavelmente tão preterido no caótico mundo moderno. Daí o resultado da recrudescência do egoísmo. Também no Livro dos Espíritos ele diz, qual é o maior mal do mundo? Qual é o pior dos vícios? É o egoísmo. Então, perceba a colocação de Joana. Eu tenho certeza absoluta que Joana leu o Livro dos Espíritos, porque ela volta na mesma frase. Ela leu o Livro dos Espíritos. Tá certo? Vamos comigo. Firme posição do Espiritismo aonde? Na força da família. Na necessidade da família. Na urgência da família. Por isso que o nome do livro é SOS Família. Quem pede socorro é a família, ou a família que pede socorro para o mundo. O mundo pede socorro à família, tá certo? Ou é a família que está pedindo socorro para o mundo? Já que somos a nosso destino da sociedade, não está dissociado da família. E ele coloca, o Espiritismo firma esta posição em relação ao tema, lamentavelmente tão preterido no mundo caótico. O que é tão preterido? O que pode ser? O que é que acontece com a sociedade, com as nossas famílias, sociedade, conjunto de famílias, que fazem com que a família esteja lamentavelmente tão preterida ao mundo moderno? Ao caótico mundo moderno. Ele já ainda dá uma dica, ele diz que está caótico. O que é que acontece dentro da célula máter de cada uma de nossos grupos, de nossa família, que faz com que a gente não esteja dando a verdadeira importância para ela? Pode ir. Tudo. Bota sempre tudo. Vou copiar de Joana. Família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável com a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos. Perceba que o que ela está dizendo aqui é o seguinte, é na família que você vai ter a oportunidade de reformar-se intimamente e de perdoar os vossos inimigos. Hoje o tema lá em cima que eu trabalharia com a juventude seria: se você só tivesse este dia, o que você faria? Tá certo? É o que eu sempre falo em estudos. Doutor Tiago, a gente está vendo que mamãe não está bem. Acho que esse ano a família toda vai se juntar com ela no Dia das Mães. Esse ano? Por quê? Agora que ela está doente? Por que não foi ano passado? E ano retrasado? E ano depois do ano passado? Por que não? Por que você tem que esperar agora? Tudo bem que se você já está pensando em fazer a partir de agora, muito bom. Agora, mas eu também te questiono por que só agora? Porque a gente bota a desculpa do mundo caótico para não fazer o simples. Ok? A gente utiliza-se de ferramentas frágeis e fúteis para não fazer o que sabe que tem que fazer, porque está combinado. Joana chama de contingência reencarnatória. Está faltando água na cidade, contingência. Toma só meio banho, não é isso? Né? Não molha a planta todo dia, não dá banho no animal todo dia. Você faz uma contingência, um controle, um racionamento. A contingência reencarnatória é: esses irmãos precisam se dar bem, mas aqui em cima não vai, vamos colocar eles lá embaixo, vamos tirar a memória deles, não vamos deixar eles lembrarem. Aí ele vira pai, vira filho, vira irmão, vira padrinho, vira avó, tá certo? E a gente vai ver o que vai acontecer. Porque é uma contingência encarnatória de necessitados e de desajustados. Ok? Quando a gente vai na Bíblia e olha a cura do paralítico de Cafarnaum, vocês lembram dessa história? Que o Jesus estava ceando na casa de uma família,
a multidão toda do lado de fora e informam que tinha uma pessoa muito doente do lado de fora, né? Chega até Jesus a informação, olha, tem uma pessoa muito doente do lado de fora. Jesus tinha magnetismo suficiente, energia o suficiente para dizer o seguinte, eu já sei que ele está vindo, pimba, está curado. Ele podia. Ele tinha essa capacidade. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Reuniu a todos, abriu um buraco no teto, mobilizou a população para tirar de lá de fora, trazer ele pelo teto para ele curar o doente naquele ambiente. E dentro daquele ambiente, ele se uniu. Não, volta. Dentro daquele ambiente, ele se uniu energeticamente com todos que estavam ali dentro da casa, onde ele estava ceando. Então, ele trouxe a cura do paralítico para dentro da família, para dentro da casa de uma família. Então, quando a gente tem tratamento da depressão, e não sou eu que digo, é o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ele diz assim, tratará a depressão quando fizer o enfrentamento gradual dos teus problemas, suporte familiar e, se necessário, remédio. Ó, enfrentamento gradual do problema. Tu tem um problema, se você não olhar para ele, não vai acontecer. Então, não adianta você ir de peito aberto. Ninguém trata uma ferida enfiando o dedo lá dentro. A gente faz um band-aid, dá um ponto, faz um metiolate que não arde mais, né? Vai devagarinho até tá a ponto de você mexer. Então, é enfrentamento gradual. Suporte familiar. Se necessário, remédio. Não fui eu que disse, não foi Joana, não foi Bezerra, foi o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Talvez um dos que mais prescreva. Remédios controlados. Pode ir. Lá no Livro dos Espíritos, a gente volta na 775, ele diz lá, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Recrudescimento do egoísmo, como ela coloca lá no Constelação Familiar. Por isso que eu disse que Joana leu o Livro dos Espíritos, eu tenho certeza. Tá? Aí, vamos lá, olha o comentário. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir na família para a educação e instrução de novas gerações. Criança sem orientação é marginalização à vista. A gente aqui do grupo está fazendo a nossa parte. A evangelização também tem um dos motivos de vir para domingo, que é justamente para a bengala do eu não posso ir por causa das crianças, elas podem ter aqui um espaço. No restaurante que você procura uma área kids. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 2 pequenos. Tá certo? A área kids pode ser a mesa que a gente come também, tá, pessoal? Porque tem tudo espalhado no chão, mas normalmente a gente busca um restaurante que não tenha uma possibilidade de uma área kids. A gente está fazendo a área kids do cantinho, gente. Antigamente, lá com a dona Geralda, como é que era a área kids? Era aquela escada perigosa pra caramba, tá certo? Podia entrar lá no galpão do sapateiro, que era escuro, dava para brincar de pique-esconde lá, mas sabe-se Deus o que tinha lá. Quem não conheceu o espaço, um dia a gente pode fazer um museu e levar lá para visitar, né? Agora não, gente. Aí, tem a planta ali fora. Hã? Né? Então é isso, gente. Olha as oportunidades. O grupo está tentando fazer a sua parte. E detalhe, traz a criança, está nessa energia fluídica toda que está aqui. Está lá em cima em alguém que acordou para trabalhar com criança, gente. Eu tenho 2, eu imagino a professora dos meus filhos. Tem que ter uma capacidade de energia muito grande. Eu garanto que o dia que ela chega mal no trabalho, ela tem que sair bem. Tem que sair bem. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente traz a criança. Aí a criança não dorme bem, a criança não melhora nunca, está sempre gripadinha. Mas o pai e a mãe estão no fogo o tempo todo, cruzado. Né? Se ela não falar comigo, eu também não falo com ele. E aí,
Não tem diálogo. Vamos lá. Então, a oportunidade que a gente tem de nos ajudar, de reformarmos intimamente, trabalharmos dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, é cumprindo o vestibular da encarnação. É passando por todas essas fases, nessa visão material. Tá certo? É vestibular, é aquela prova daquela prova de 80 anos. Você encarna e tem 80 anos para melhorar, para reformar, tá certo? Para melhorar a tua asa moral, para melhorar a tua asa intelectual, ok? Para exercer a calma, para tirar de você o entorpecimento carnal, como diz no livro dos Espíritos, o vício, a raiva. É a oportunidade diária. Por isso que o tema hoje lá em cima da evangelização seria esse. Se você só tivesse esse dia, é ter a oportunidade de naquele dia fazer o seu melhor, para no dia seguinte fazer melhor, fazer melhor. Tá certo? Tá bem? Não faça o possível, faça o seu melhor. E outra coisa, se continuar fazendo todo dia do mesmo jeito, não tem desfecho diferente. Se todo dia você sai de A para B, não chega no C. Não chega. Ok? Vamos lá. Então, pode tudo. Então, aqui, eu estabeleço aqui alguns estágios da vida da gente, dentro desse vestibular da encarnação, que é o momento em que você é adulto jovem, e com todas as benesses da boa idade, e todas as problemáticas da imaturidade que te acomete. O casal, quando você encontra outra pessoa, né? A gente tem que ter um entendimento de que Joel e Ana estão casados há quanto tempo? 35 anos. Você acha que encontrou a pessoa certa? Tem certeza disso? Tem certeza? Você acha que ela era a pessoa certa para você? Eu tenho certeza que não. Vocês precisam de 35 anos juntos para se encontrar, gente. Porque se tu souber que a pessoa que está ali é a pessoa certa, deixa ela viver a vida dela, gente. Porque tu vai trazer ela para dentro dos desajustados. Tá, a Joana já disse que são desajustados, então é desajustado, acredita. E vai junto ali, ó, pá, devagarinho, vamos aqui, vamos lá. Não é isso? É isso, gente. A oportunidade que a gente tem. Um casal que vive 60 anos junto, 70 anos junto, é uma molécula só. Ele já sabe, mas eles têm 70 agora. Se ele vira para o lado direito, ela diz, já sei que amanhã acorda com dor de cabeça. Como é que pode? Porque é uma molécula só. Chegou do trabalho, já se aborreceu. No semblante, isso é cultivar. Não é isso? Você plantou lá no D1 do casamento, da lua de mel. Só desejo, oh, beleza, né? Depois teve o problema da posse, aquele momento complicado, do ciúme, né? Depois tem a tolerância, atura a sogra chata, não é isso? Né? Vai lá, vai levando o cunhado que é chato, você vai, aí vive 70 anos, então você vai de desajustado na necessidade encarnatória para desenvolvimento da tolerância, da calma. Aí tem filho. Aí o seu filho chega a dizer, porque o fulano de tal, pô, mas é muito complicado. Qual é a palavra do pai ou da mãe? Calma, ele já passou por aquilo ali. Aquele livro ele já leu. Essa página do livro ele já leu. Ele está 70 anos juntos. Então, quando eu digo, qual é uma grande vantagem de ser idoso? A sabedoria e a experiência dos seus tempos, das suas fases. E ter desconto na farmácia, também é bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, não reclamem. Vamos começar na fralda e vamos acabar na fralda. Vamos aproveitar esse período. Vamos aproveitar esse período. E eu tenho uma tese que é a seguinte, em nenhuma propaganda de fralda geriátrica tem alguém triste, eles estão sempre felizes. Eu não conheço um idoso feliz de usar fralda. Mas é a propaganda do negócio, tem que ter, né? Vamos lá. Quando ele fala lá de caótico, eu venho
diante de um cenário moderno, diante do cenário moderno da sociedade, que é informatizado, acelerado de fazer as coisas, onde há incerteza, insegurança, medo, desconfiança, excesso de praticidade. Perceba, senhores, que incerteza, insegurança, medo, desconfiança, excesso de praticidade, isso tudo sempre existiu. Mas agora, com o fenômeno da rede social, ele é explosivo. Antes, uma mulher tinha mais filhos do que tem hoje. Uma mãe tinha mais filhos antes do que hoje. Na geração de 60 anos atrás, 70 anos atrás. E não tinha esse excesso de praticidade. E se tivesse, ela não queria. Pode perguntar para quem tem 70, 80 anos se gosta de nugget, miojo, ar-condicionado. Não gosta. Não gosta. Esse excesso de praticidade, não. Então, esse excesso de praticidade ainda é alvo de crítica de muitos dessa geração. Então, essa geração que acordava muito cedo, a de hoje também acorda muito cedo, vai para o crossfit, vai para a academia, tá certo? Acordar cedo não é o problema. Que dava conta de botar os 3 filhos na escola, de buscar, ela lavava, ela passava, lava a louça, passadeira de fim de semana. Entende? Então, a geração mudou um bocadinho. Então, essa história de que ficou mais acelerado de fazer as coisas, é falha desta geração atual. Tem o pró e tem o contra. Já que tem uma máquina para descascar banana, faça outra coisa de útil enquanto isso. Entende? Se o seu filho, você entende que nutricionalmente ele aceita comer no nugget, que é mais fácil e mais prático, faça outra coisa de importante neste momento. Não perca a oportunidade de fazer outras coisas enquanto outras coisas estão acontecendo. Então, quem traz para o caótico somos nós. Eu não duvido que o mundo financeiro, a sustentabilidade da sociedade, os custos das coisas, tudo isso é muito mais difícil hoje. Mas também é mais fácil. Né? Hoje você pode acordar de manhã e dizer que ama pelo WhatsApp. Não é isso? É melhor ou pior? Porque você faz grupo da família para dizer que está todo mundo junto. Onde? No telefone. Mas o Dia das Mães a gente vai ver se se encontra. Não é isso? A gente vai ver se se encontra, porque pode ser o último dela. Hã? Que horrível? Tem sempre. Tem sempre. A gente é que tem que botar a cabeça, o nosso fluxo de consciência que tem que funcionar e entender o que a gente está fazendo com essa contingência encarnatória. O valor da aula de hoje, que é o amor fraternal, pai e mãe, é família, gente. Nós estamos falando de família. De família. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 892, diz que os desgostos dos nossos filhos são culpa nossa. É para tu entrar em paranoia? Não. Quem fica em paranoia são as incertezas que as redes sociais trazem para nós. Porque você só sabe que morre tanta gente no Rio de Janeiro porque você procura o vínculo de reportagem que fala sobre isso. Porque se você ficar assistindo palestra espírita, vendo alguma Discovery Channel, no Discovery Channel não tem um assassinato por bala perdida no Discovery Channel. Não tem. Não tem. Com o que você está nutrindo o seu pensamento? Porque se você só ouve, quer ver um exercício? Se a gente colocar aqui, Wagner é bom nisso, se a gente colocasse aqui um filme com tudo apagado, no cinema, por exemplo, chuva, 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 chuva. Quando chegasse lá fora, ia ter pelo menos meia dúzia que ia dizer assim, pô, será que está chovendo? Porque isso causa a nossa consciência. Se você fica o tempo todo, é tiro, é bala perdida, sai de manhã, engarrafamento na Emengarda, engarrafamento na Praça da Bandeira, tu já sabe para que você está ouvindo. Ou acorda mais cedo para diminuir isso, ou vai com resiliência. Outra coisa do mundo moderno. Resiliência. Capacidade de se adaptar aos conflitos e voltar ao seu estado natural quando necessário. Olha lá, neste livro, A Sociedade do Cansaço, é onde ele diz, enquanto na antiga sociedade disciplinar, as pessoas precisavam enfrentar mais regras, proibições, a atual sociedade desempenha muitos profissionais para se tornar empresários de si mesmo.
Essa mudança da sociedade disciplinar para a atual sociedade de desempenho, em que todos precisam performar no seu máximo, seria a principal razão da explosão das doenças. Sabe por quê? Porque você frequenta a rede social e o fulaninho só bota que está bem. Ou ele bota que ele está na deprê. Não tem ninguém meio caminho. Não tem ninguém equilibrado. Ou tudo são flores, ou está tudo queimado. E você fica se nutrindo com aquelas informações. Aí desenvolve maledicência. Pô, esse fulano aí está lá, tá lá na Itália. Pô, mas ele não olha nem para a cara da esposa dele. E você olha para a sua aqui. Entendeu? Você convive bem com ela aqui. O importante é você estar bem. Porque essa sociedade de desempenho que ele fala aqui é a clara manifestação de que a medalha de ouro não é para todo mundo. Nem todo mundo ganha medalha de ouro. Ela não é feita para todo mundo. Por causa disso, o medalhista de prata tem que enforcar e esganar a medalha de ouro? Não, né? E o que tirou em quinto lugar? Quanto que ele foi diante da performance dele? A gente na evangelização já fez essa discussão. E meu pai colocou com muita felicidade que o medalhista de ouro nos 100 metros rasos na Olimpíada ganhou por 0,01 segundo, quer dizer, 1 milésimo de segundo, 1 centésimo de segundo em relação ao outro. Quer dizer que o camarada, um foi 9,32 e o outro foi 9,33 na linha de chegada. Significa dizer que o 9,33 é fracassado? Ele só perdeu para o homem mais rápido do mundo. Ou ele não pode ver a vida por esse prisma? Ou ele pode se achar um derrotado? Depende. Por isso que ele chama a atenção para nós, que a razão dessa explosão de doenças. Porque você fica nesse mundo caótico, nessas incertezas, essas cobranças exacerbadas no teu desempenho. Faz o teu melhor, da forma que você consegue fazer. Porque quando você tiver ferramenta melhor, você vai conseguir fazer melhor ainda. Você pode não ser o pai que tem a condição de dar o iPhone para o seu filho. Não precisa disso para ser um bom pai, uma boa mãe. Exerça uma comunicação eficaz. Exerça o diálogo. Gente, eu vou muito a restaurantes com a minha esposa, porque é difícil, sábado e domingo é complicado. Então a gente normalmente tem essa praticidade. E eu faço exercício, ela até fica incomodada dizendo que eu estou tomando conta da vida dos outros. Ela está até lá em cima, daqui a pouco ela briga comigo. Eu fico tomando conta da vida dos outros, eu não estou, eu tenho exercício de observação. 60% dos casais que estão com filho pequeno estão com um tablet ou com um celular na mão. Toma aí o brinquedo para você ficar quieto. Não é isso? Né? E eu insisto com as crianças para brincar de labirinto, caça-palavra, sombra do desenho. Não é isso? É isso. A gente tem que estar mais próximo deles. A gente trabalha muito. Com certeza trabalha muito. A gente precisa trabalhar muito. Mas os momentos em que a gente tem a oportunidade de estar com eles, façamos. Tá certo? O vô e a avó têm mais facilidade, porque já passou essa fase, essa responsabilidade educacional já é mais com os pais. Apesar de estar transferida para muitos avós também, o que é um problema na sociedade atual. O avô e a avó como educador formal. Que é o que vai buscar num colégio, que é o que busca no karatê, que é o que leva para o inglês. A gente entende isso. Mas o pai e a mãe, a responsabilidade é dele. Os desgostos não vai fazer com que ele fique excluído de dizer que está tudo certo. A culpa é dele. Está na 892 do Livro dos Espíritos, não foi eu que falei, não. Essa contingência encarnatória foi combinada. Execute-a da melhor forma possível. Com responsabilidade. Fazendo o melhor possível com as ferramentas que você tem. Porque quando você tiver ferramenta melhor, tu está preparado para fazer melhor ainda. Não adianta, a medalha de ouro foi para o outro, o seu é o 5º lugar naquela competição. Está tudo bem. Naquele momento, as ferramentas que você tem te garantem um 5º lugar. A gente trouxe o exemplo de competição, essa imagem é muito famosa na internet, é que eu não consigo colocá-la aqui, que é a corredora, que ela ia ser a última lugar. Ela está completamente extenuada para chegar na linha de chegada. Se vocês tiverem oportunidade, depois vejam esse vídeo, coloca no YouTube. Corredora na Olimpíada, muito cansada, vai aparecer esse vídeo. Ela é extenuada para chegar na linha de chegada, o médico doido para ampará-la, mas respeita a posição dela de passar pela linha de chegada.
Ela sabia que ela ia ser a última, gente. Mas para ela, a conquista dela, a medalha de ouro dela era terminar a prova. Entendeu? Aí a gente chama isso de espírito olímpico. Isso é moral, gente. Isso é amor ao que está fazendo. Ela está pouco preocupada que ela vai ser a última colocada, ela quer terminar. Entende? Então ela não vai ficar deprimida, nem muito menos desajustada psicologicamente, porque foi a última colocada. Quer saber? Nesta prova, e por causa deste vídeo, quase ninguém sabe quem ganhou a medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze nessa competição. Só se fala dela, que foi a última colocada. Não é? Então, pode ir. Em 2017, tudo. Em 2017, um filósofo, Cortella, foi chamado para escrever um livro sobre urgências familiares. E aí, olha como é que ele coloca, ó. E aí ele fez uma entrevista de campo. E ele foi pegando as percepções familiares. Perceba, lembro daquele tempo em que meu cônjuge me dava atenção. Sou chefe de família, mas fico... Volta. Sou chefe da família, mas fico sabendo de várias coisas por terceiros. A desculpa dele, sabe qual é? É que ele trabalha muito. Então, quando ele chega em casa, ninguém conta nada para ele. Mas quantas vezes ele senta para jantar com a mulher dele e conversar com ela? E vice-versa. Marcelo, eu sei que eu tenho tempo, mas não precisa ir tão acelerado. Sabia que o casamento e a criação dos filhos não seriam fáceis, mas não esperava ver o que está acontecendo. Pergunta 892, o problema está em quem? O único membro da família que escuta você é o cachorro. Essa tá duro para ela. A última flor que vi foi a do velório do meu sogro. Tá pior ainda para essa. Ter uma família significa que você é parte de algo muito maravilhoso. Significa que você amará e será amado pelo resto da vida. Não importa o que aconteça. A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre os pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade e companheirismo. Olha quanta coisa você está sendo treinada. Agora sim. Pode tudo. Então, nesse mesmo livro, ele coloca: qual é o melhor convívio entre pais e filhos? Educar jovens e estipular limites. Ser presente na criação e educação. Como evitar a fragmentação familiar. Não deixar que a tecnologia atrapalhe o convívio e os estudos. Demonstrar autoridade a jovens cada vez mais desacostumados a obedecer. Lidar com crianças e jovens que parecem estar tão mimados quanto despreparados para enfrentar a dificuldade da vida. Está na nossa conta. Nesse mesmo livro, ele cita um estudo que é de uma neuropediatra, acho que Márcia está aí? Márcia, estiver aí? Que ela diz o seguinte: a eficácia ou não eficácia do não. Porque se você entrevista jovens com os psicólogos, eles dizem que os pais dele vivem em verdadeiros imperialismo do não. Tudo que eu falo com a minha mãe é não. Tudo que eu falo com meu pai é não. Como é que você consegue organizar o pensamento desse jovem para ele entender que o não é o não pelo simples não, e sim como um não educacional? Aí ela diz que os pais precisam treinar isso também. Se você vê uma criança andando para colocar a mão na tomada, a nossa sempre coisa é: não coloca a mão aí. A gente já usa logo a frequência do não. Ao contrário, você diz assim: olha a mão aí. Então a criança, isso é uma coisa de estudo, né? Que a criança vai se acostumando o tempo todo com não. E aí quando ela acha que ela tem profundo conhecimento de tudo e todos em torno da porta dos 12, 13 anos, que eles acham que conhecem de tudo, todas as ciências do mundo, é a fase da crise. E aí você encontra com muita frequência, e essa começa ali nos 12, 13, coincidentemente a maturidade espiritual, né? Da determinação do espírito, você vai começando a ver que eles dizem assim: eu não falo com a minha mãe, não estou falando com a minha mãe e com o meu pai. Como é que pode isso? Ou pior, a mãe diz: eu não estou falando com o meu filho.
Gente, calma. É possível uma coisa transitória ali? Tudo bem, mas os espíritos têm que ser levados a pensarem o que estão fazendo. Está perdendo a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade. Vamos criar esse vínculo fraternal da família em algo construtivo. É o que ele diz ali, se constrói. Por isso que eu brinquei com o Joel e com a Ana. Não era a certa, foi a certa, será a certa. Porque você vai construindo, tá certo? O processo de uma única molécula, por isso que ela chama de célula máter, a célula principal, a célula mãe. Então, ao longo da fase da família e do seu desenvolvimento de relação, isso é sempre dentro da família, mas é claro que é cá fora, com o vizinho, na reunião de condomínio, né, com o cunhado. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas se presumem verdadeiras, são veículos de perturbação e desânimo. Olha o que você está falando. Ah, comigo é assim mesmo, eu falo mesmo e acabou. Você só é egocêntrico e egoísta. Comigo é assim, vem comigo, vem. Chumbo trocado não dói, errado. Dói nos dois. Não é isso? A gente sempre brinca isso lá com as crianças no bullying. Ao invés de você rir do coleguinha, chame o coleguinha para rir junto com você. Então não faça dele a sua piada. Chame ele para que juntos possam fazer uma história que seja divertida. Entendeu? Seja leal, mas fuja a franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, que somente com autoridade amorosa recebemos as revelações. Então calma, cuidado com o que fala. Com 35 anos de casado, você tem certeza absoluta do que pode ou que não pode falar. Já sabe. Eu sempre cito esse exemplo de um filme americano, em que ela vai se queixar com o padre, no filme, né? Que o marido dela é muito difícil, que não sei o quê, que ele não escuta ela, que toda vez eles estão brigando. Aí o padre fala para ela, olha, faz o seguinte, quando ele vier para você ver que você vai discutir, enche a boca de água. Fica com a boca fechadinha de água, que você não vai falar nada. Aí no take seguinte da cena aparece o marido dela vindo todo molhado falar com o padre. Quer dizer, não deu certo. Não deu certo ainda. Mas já tentou. Entendeu? Tudo. Então, esse é o exercício diário. Um vê 9 e o outro vê 6. Não tem certo nem tem errado. Cada um está vendo por um prisma. Cada um está vendo de um momento. Então, calma. Se você exerce o diálogo, tudo melhora. Você pode entender, talvez, que o 6 dele não é teu 9 e o teu 9 não é o 6 dele. Entende? Respeitar a opinião. Olha lá, o que a gente leu no final ali do livro do Fonte Viva. Olha lá. Ele está exigindo dela muita coisa. Vambora, sobe logo. Eu tenho uma pedra sobre as minhas costas e você não sobe logo. Mas ele não vê a cobra mordendo o punho dela. E ela, ao mesmo tempo, está gritando, vambora, me puxa logo. Me puxa logo porque tem uma cobra me mordendo. Mas ela não vê a pedra sobre as costas dele. A gente não sabe o que o outro está passando, nem o que um está passando. Se a gente não exercer o diálogo, fulaninho, olha, tem uma cobra aqui me puxando. Dá para você fazer a gentileza de me puxar? Ele, mas, filha de Deus perfeito, tem uma pedra aqui nas minhas costas. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar junto? Vamos tentar fazer junto? É isso. Só dá 35 anos, 45 anos, boda de coisa boa, porque a boda 1 é papel, a boda 2 é algodão. É tudo muito, boda de 50 é ouro, né? Aí, né, coisa de carvalho, coisa... Então, só vive 35 anos, 40, 50. Vou lhe dizer que na sociedade atual, 10. Se exercer isso aqui, gente. Meu pai conta uma história muito interessante de um casal de amigos, se amavam, se adoravam, namoraram e noivaram durante não sei quanto tempo, casaram 6 meses depois, separado. Por quê? Porque ela não ligou para a pedra dele e ele não ligou para a cobra. Não conversou. Vai, Marcel. Então,
a nossa progressão dentro da família, a nossa melhora, o nosso zelo próprio e a capacidade de estar pronto de amar o próximo como a nós mesmos, eu tenho que estar pronto para me amar, tá certo? Para amar o outro. Vai ser com a vivência e a convivência moral. Vai ser fazer diferente do que a gente faz. É buscar o estudo e a prática do bem. É vir à casa espírita. É ir à sua igreja. É fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem. Porque quando você tiver ferramenta melhor, você vai fazer melhor ainda. A aranha faz sempre a mesma teia, eu sempre falo isso. Nós é que temos a possibilidade de fazer uma obra de arte diferente a cada dia. Tá certo? Nós somos os arquitetos da nossa própria vida. Então, olha o que a gente está fazendo. E tem uma vantagem incrível, não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Sem frustração, porque senão vira depressivo. Tudo que eu faço não dá certo. Né? Eu sou neném, eu nem quero nada, nem estudo, nem trabalho. Aí não pode. Aí você não pode transformar a melancolia. Lembre-se que a tristeza faz parte. Ela tem que ser mola transformadora das tuas atitudes. A tristeza modifica, a depressão paralisa. Tudo bem? E aí? Pode, não, segura, volta, deixa só a figura. E aí? Diante desse cenário nosso, de convivência nossa, da necessidade da gente viver em família, eu trago para vocês a história do inverno com os porcos espinhos. Essa história é uma parábola criada por um alemão há muitos anos atrás, e ele dizia o seguinte, que era inverno, e os porcos espinhos identificaram que se cada um ficasse quieto no seu canto, eles morreriam congelados. Ok? Mas, que se eles se aproximassem um dos outros, o calor corporal de um porco-espinho era o suficiente para aquecer o outro. Só que o calor do outro era o suficiente para aquecer a este. E eles passariam o inverno sem morrer. Entendeu? Mas eles são porcos-espinhos. Então, quando ele se aproximava em busca do calor do outro, ele feria ela. E ela, ao mesmo tempo, fere ele. Então, eles precisavam tomar uma decisão. Ou cada um vai para o seu lado e desencarna os dois, ou a gente se tolera, a gente se entende, a gente se respeita. Eu entendo a pedra nas suas costas e você entende a cascavel no meu punho, e a gente vai passar por esse momento. Ok? Vamos fazer desse momento uma oportunidade de convivência, que não é fácil. Já teve desejo nela, já teve posse, mas vai ter tolerância, vai ser entendimento e vai ter renúncia. Onde se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quer fazer alguém feliz, aí é que você tem que se casar. Entendeu isso? Então, bota tudo aí. Então, eles fizeram a escolha. O melhor da família não é aquela que une uma pessoa perfeita, mas aquela onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades. Muito obrigado, pessoal.